Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Que privilégio nós temos de ter a Palavra de Deus escrita para estudarmos e conhecermos a vontade de Deus. No programa de hoje, continuaremos o nosso estudo sobre as características dos últimos dias. Vamos ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos e o que a Palavra de Deus nos diz sobre os últimos dias. É isto aí. Deixe seu coração bem aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Já vimos que dentro das características dos últimos dias, esse tempo que veio desde a vinda de Jesus, com perseguições àqueles que são chamados pelo seu nome, nós vimos que Paulo nos fala sobre tempos difíceis nos últimos dias. Ele descreve a sociedade humana como nós vemos nos nossos dias. Filhos desobedecendo a seus pais, ingratos, irreverentes, pessoas avarentas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, pessoas sem o temor de Deus. Vimos que Daniel nos escreve sobre os últimos dias com o saber se multiplicando. É o que nós vemos hoje com a tecnologia dos nossos dias. Mas Paulo nos fala também sobre características dos últimos dias como a apostasia da verdade. Ou seja, de dentro da igreja, de dentro da palavra de Deus, de dentro da verdade absoluta das Escrituras, pessoas vão sair levando seus próprios conceitos totalmente divergentes da vontade de Deus, caracterizando apostasia. Vamos ver isto. Para eu saber e conhecer o que é apostasia ou não, para eu saber o que é falso, falsos profetas, falsos ensinos, eu só posso distinguir o falso se eu conheço o verdadeiro. Se eu não conheço bem o verdadeiro, se colocam os dois diante de mim, eu não sei distinguir. Por exemplo, eu não sei distinguir entre um diamante verdadeiro e um diamante falso ou sintético. Um tem um valor muito grande, o outro vale nada ou quase nada. Eu não sei distinguir, mas a partir do momento que eu me dedicar a aprender, vai ser rápido. Eu vou olhar e já vou conhecer qual é o verdadeiro, qual é o falso. Por exemplo, dentro da minha profissão de odontologia, ao trabalhar com restauração, ao trabalhar com a estética dos dentes, eu posso só de conversar rapidinho com uma pessoa, dar o diagnóstico da sua mordida e saber quais dentes que estão ali naquele sorriso que foram tocados pela mão de um dentista, quais que são rígidos, porque meus olhos estão acostumados, por mais perfeito que seja o trabalho, eu tenho esta capacidade, como o dentista tem. Mas não são todas as pessoas. Quem é leigo, às vezes olha e não percebe nada, não pode distinguir. Por isto, nós, para conhecermos o que é verdadeiro, precisamos estudar. A verdade está nas Escrituras. Jesus disse que eles haveriam de conhecer a verdade, seriam libertos pela verdade, os seus discípulos. E ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse nessa oração ao Pai em João capítulo 17. E Paulo, o apóstolo Paulo, nos fala, ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Paulo diz assim para Timóteo: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta,
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve pregar a palavra sem nenhum medo, com toda ousadia. Ele deve pregar, instar, corrigir, exortar, seja oportuno ou não, as pessoas gostem ou não, precisamos pregar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz, pois vejo a Rede Super como uma resposta de nossas orações, resposta de oração da Igreja do Senhor, para que a palavra seja pregada e chegue a lugares onde não podemos ir pessoalmente, onde não podemos ir. Este programa está chegando em outros países, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, de uma maneira tão maravilhosa. Deus pode nos levar e podemos levar esta mensagem preciosa. É isto que Paulo está dizendo para Timóteo. Prega, prega a palavra. Continuando, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É interessante pensar que no século XX nós temos pessoas se entregando a fábulas, se entregando a histórias, se entregando a mentiras, se entregando ao engano, se entregando. Alguém já disse algo muito interessante. Quando a pessoa não crê em Deus, no único e verdadeiro Deus, no Deus de Israel, no Deus da Bíblia, no Deus Criador, em Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo, quando não se crê em Deus, ela vai crer em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E se deixar levar por qualquer coisa, isto é engano. Quantas pessoas estão aí, as coisas mais absurdas. Você viaja até a Índia no século XXI, o homem do século XXI, o homem do século da tecnologia, da informação, da informática, da televisão, dos aviões. O homem do século XXI, você vai lá na Índia e você vê um templo edificado para macacos, adorando o macaco. O sacerdote se veste, coloca alguma coisa aqui para parecer um macaco. E não são só os macacos que são adorados. As vacas passeiam nas ruas livremente, comem, ninguém faz um churrasco, é uma abominação matar o gado, a vaca é uma abominação, ela é adorada, adorada. Os ratos, a pessoa deixa de comer comida, se alimentar, para dar para o rato, porque ela adora o rato. É inconcebível pensar isto no século XXI. É inconcebível pensar em pessoas voltando no tempo, nas civilizações, adorando Baal, adorando deuses que exigem sacrifícios humanos, que não são deuses, mas demônios. É inconcebível pensar que na Bolívia o governo adotou, oficializou a religião dos antepassados, dos indígenas, como a religião do país. E são feitos sacrifícios humanos dentro dessa religião, adorando a terra. Eu vi no Nepal, e você pode ir e ver, eles varrem, as mulheres nepalesas, os homens, eles varrem o chão. Não é como a vassoura com um cabo comprido, mas o cabo é curtinho, porque eles ficam curvados, varrendo encurvados no chão. E perguntamos por quê? Por que não põe um cabo comprido para ficar na posição ereta? É porque eles adoram a terra, a mãe terra. E quanto mais perto estiverem da terra, mais felizes eles serão. É inconcebível pensar isto. Mas Paulo disse, nos últimos dias,
eles não suportarão a verdade. Eles vão dizer, não queremos a verdade, nós queremos a mentira. Nós queremos pirâmides, nós queremos as coisas do mal, nós queremos o satanismo, nós queremos o engano, mas não queremos a verdade. Paulo diz, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Quantas religiões saíram, quantas seitas saíram de dentro do cristianismo? Quantas delas? Absurdos que são pregados, mas as pessoas creem e fazem e dão a vida pela mentira. Homens bomba creem que vão direto para o céu, para o paraíso. Quanto mais inimigos eles matarem com uma bomba explodindo em seu corpo, darão ouvidos à mentira. A mentira. E é nosso trabalho, aqui Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, e o que estamos fazendo é isto, porque já vivemos os últimos dias. Vamos orar então? Você feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e peça ao Senhor que Ele revele a verdade que é Cristo, está nas Escrituras. Vamos orar. Senhor Jesus, reconheço que Tu és a verdade, reconheço que a Tua palavra é a verdade e eu me entrego a Ti para conhecer mais e mais de Ti. Não quero viver no engano, não quero ser condenado, não quero viver fazendo as coisas para as trevas, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu te busco e eu te peço, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e dá-me certeza de salvação. Eu quero pertencer a Ti e me entrego em Tuas mãos hoje e para sempre. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste, cada coração aberto para Ti. Alcança, fala, ministra com Teu poder, de maneira santa, gloriosa. Reconheçam em Jesus o único Salvador. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz a Tua resposta para cada problema de cada pessoa que nos assiste. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse destas bênçãos e viva em sabedoria, conhecendo a verdade. Lendo as Escrituras. Estude conosco. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Até lá.